nós falamos sobre a glória dos filhos de Deus. Aleluia. Quantos são filhos aqui? Digam amém. Então você tem glória de Deus na sua vida. E 3 palavrinhas nos lembram tudo que eu falei hoje de manhã. Kabod, Kabed e Doxa. Aleluia. Kabod, Kabed e Doxa. Amém? Quem não estava aqui de manhã? Levanta a mão só para eu ver. É bastante gente. Repete comigo aí. Kabod, Kabed e Doxa. Kabod, Kabed são as palavras em hebraico para traduzir glória, né? Que são traduzidas como glória para o português no Velho Testamento. E no Novo Testamento, Doxa é a tradução pro grego de glória, né? E eu estava compartilhando com os irmãos o significado. Kabod significa o que, irmãos? O que é Kabod? A primeira menção de Kabod é lá em Gênesis 31, capítulo 1. O que significa Kabod? O que o Ronaldo disse ali, riqueza. Quando Deus está falando, quando a palavra de Deus está falando conosco, lá em Gênesis 31, 1, fala que os filhos de Labão, portanto, primos de quem? Os filhos de Labão são primos de Jacó, de Jacob. Então, os primos dele ficaram com inveja e nervoso com ele, porque falaram que ele estava prosperando e roubando o quê? Toda a riqueza do seu pai. A palavra riqueza ali é traduzida como Kabod. E Kabed é traduzida como peso. Certo? Kabed significa peso. Mas a tradução para o português, em Gênesis 13, quando Deus fala sobre a condição de Abraão, que ele era um homem rico, a palavra rico lá é Kabed. E Kabed significa peso. Quando a gente fala sobre peso, a gente tem até uma música que fala isso, não tem? Vem com o peso da tua glória aqui. Não tem? Eu só não sei cantar, mas eu nem sei se é isso que eu cantei também, inclusive. Mas deve ter um monte de música que fale sobre isso. Então, a glória de Deus também, ela tem peso. Que peso? Peso de importância. Nós precisamos dar importância para a realidade da glória de Deus na nossa vida. Então, a glória fala-nos de riqueza, fala-nos de provisão, fala-nos de sermos prósperos na presença de Deus. Mas a glória no Novo Testamento, traduzido como doxa, é... O que é? É uma opinião positiva a respeito de alguém. O dicionário Lexo Strong traduz doxa como glória para o português. Todo dicionário, inclusive os português, o português inglês, o português qualquer outro idioma, eles têm definições primárias, secundárias, terciárias, às vezes, de palavras. E os dicionários bíblicos têm muito isso. Quando você vai olhar o grego e o hebraico, tem muita definição, e uma só palavra às vezes significa. E a definição primária de doxa, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar lá só para falar isso para você. No Novo Testamento, a definição primária é sempre uma opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Diga comigo, uma opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Aleluia. E essa é a glória dos filhos. E aí, eu não vou pregar o que eu preguei de novo de manhã, só vou fechar com isso aqui. A gente pode dizer então que no amado, nós somos muito favorecidos pela sua graça e por uma boa opinião ao nosso respeito. Em Deus amou tanto Cristo, aleluia, mas Ele amou tanto você também, tanto. O Senhor Jesus, Ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele tem um nome mais elevado. A glória do Senhor, do Senhor Jesus, ela é a mais elevada porque Ele pagou o preço maior. Ele tomou o meu e o seu lugar, para que nós hoje pudéssemos provar e experimentar da sua glória. Mas a boa opinião de Deus a nosso respeito está exatamente nisso, em que Deus vê que em nós vê Cristo Jesus, não vê mais a nós mesmos. Amém? Então, a boa opinião ao nosso respeito significa que nós somos muito, diga comigo, muito, mas muito favorecidos no amado. É isso que o apóstolo Paulo fala no texto de Efésios 1:6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então essa é a sua posição em Deus. E agora eu entro na próxima palavra.
Posição em Deus. Essa é a sua posição em Deus. Qual que é a sua posição em Deus? Alguém que é alvo de uma boa opinião da parte de Deus. Você é alguém que Deus tem uma boa opinião a seu respeito. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: acorda, porque você tem uma boa opinião a seu respeito da parte de Deus. Deus tem uma boa opinião a seu respeito. Deus pensa boas coisas a você. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. A gente precisa entender, então, a diferença entre posição e estado. Os irmãos já devem ter me ouvido falar disso. E os irmãos já devem ter falado disso ou compartilhado disso em algum momento. Por quê? Porque nós falamos sobre posição e estado no curso de... No curso de maturidade no Espírito. Falamos. Posição e estado. Posição e estado. Quem sabe me dizer a diferença entre posição e estado? Acho que não aprendemos, né? Assim, não, é que às vezes a gente esquece. O estado? Bom, eu gosto de ouvir os irmãos. Eu não vou ficar lendo, não. Vamos falar um pouco sobre isso. Estado é algo transitório. Estado é algo que faz parte e daqui a pouco já não faz parte de novo. Mas daqui a pouco fez parte de novo e daqui a pouco não faz parte de novo. E posição é algo imutável. Quando você tem uma posição, quando você está posicionado, a sua posição em Deus, que é em Cristo Jesus, não pode ser mudada. A não ser que você fale: eu não creio mais. Não quero mais saber disso. Jesus não morreu por mim, Ele não é meu Salvador. Credo, até é ruim de supor isso, né? Eu não quero mais nem falar disso. Mas se você abrir mão, tudo bem. Porém, uma vez crente naquilo que é a obra de Cristo Jesus na cruz por você, a sua posição não muda. Vocês estão com frio? Não? Eu vi uma mulher falar assim. Levanta a mão quem está com frio, vai, estou falando sério. Então só dá uma diminuidinha nesses aqui. Entendeu? Vamos tentar equilibrar as coisas, porque senão daqui a pouco vira um forno também. Não precisa, então... Já que ninguém se dispôs a me ajudar, espera aí que eu vou arrumar, irmãos. Vamos aumentar aqui só nesse... Sabe o que acontece, irmãos? Eu fico pregando e olhando os irmãos agoniados, olhando para mim. Aí às vezes eu acerto. Tem gente morrendo de frio, agoniado olhando para mim. Às vezes tem gente morrendo de calor. Então é melhor você se sentir um pouco mais confortável para você prestar atenção, né, no que eu estou falando. Então, estado é transitório. Diga comigo, estado é transitório. Mas posição é algo definitivo. Diga, posição é algo definitivo. No estado muda todo dia. Seu estado muda todo dia. Meu estado muda todo dia. Acredite nisso. Mas a nossa posição, ela permanece a mesma sempre. Sempre. Não altera. Uma coisa é a posição e a outra é o estado momentâneo. Nossa posição diante de Deus já está estabelecida. Nós já temos uma posição definida diante de Deus. E como justo é a nossa posição diante de Deus? Eu sou justo diante de Deus. Você é justo. Você é justa diante de Deus. Santo, inculpável. E a sua opinião positiva, a opinião dele positiva a seu respeito, que resulta em louvor, honra e glória, não muda. Você crê nisso? A sua resposta não foi de quem crê mesmo. Mas você precisa crer. Eu vou aprofundar mais. A sua posição não muda. O estado muda. Às vezes, você se sente entusiasmado, sim ou não? Mas às vezes você sente o quê? Deprimido. Às vezes você se sente nervoso. Sim? Você está nervoso agora? Você também não diria, né? Mas às vezes você está de bom humor. Você está de bom humor agora? Aí você diz com mais... Você está cheio de alegria? Isso é estado. Há dias que você está generoso. Você quer pagar o lanche de todo mundo. Há dias que você quer guardar tudo só para você. Você fala, não põe a mão no meu dinheiro. Quem mexeu no meu queijo? Não mexe aqui, que isso é meu. Mas tem dia que você está bem para doar. E ainda a gente fala assim, me respeito, eu tenho direito de estar bem ou de estar mal. Mas nós somos assim, isso fala de estado. Tem dias que você tem muita alegria, mas tem dias que você tem muita tristeza. Isso é ou não é normal, só acontece comigo? Acontece com você também? Como é que você percebe, então, que o seu estado é flutuante, ele é transitório, ele muda toda hora?
Você percebe no seu comportamento e nos seus sentimentos. Você percebe que a forma como você vive, que muitas vezes é uma montanha-russa, ele está sendo flutuante, transitório. Esse é o seu estado. Mas a sua posição de Deus, ela é eterna, ela é permanente e eterna. Sempre avalie a si mesmo com base na sua posição e nunca com base no seu estado, que é momentâneo. Preste bem atenção sobre isso. É importante você fazer avaliações pessoais a seu respeito? Sim, mas nunca faça avaliações a seu respeito, baseada no seu estado, mas sim na sua posição. Porque quando nós nos avaliamos baseado no nosso estado, a nossa avaliação vai sempre mudar. Mas se nós nos avaliamos baseado na nossa posição, a nossa avaliação ela é a mesma de Deus. Sempre. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É normal a gente pensar assim, hoje de manhã eu tive uns impulsos muito ruins, tratei minha esposa muito mal antes de sair de casa, meus filhos. Você já percebeu que quando você fica com fome, você fica mais irritadiço? Olha os irmãos aí revelando o coração. Mas irmãos, passou das 2 da tarde, eu não botei nada nesse estômago, não pisa no meu calo. Aleluia. Você vai ver a verdadeira criatura se revelando. Ficaram com medo agora, né? Não, a gente precisa mudar o coração. Não é assim também, não. Os irmãos lá de casa, minha esposa, a irmã Deise, o irmão Heitor, o irmão Henrique, pode testemunhar para vocês que não está tão grave assim, né? Já foi pior. Mas quando você está com fome, não dá umas raivas mais assim acentuadas de vez em quando? Mas você vai morrendo para o seu próprio ego aí, né? Mas aí você está com mau humor, tratou mal a esposa de manhã, tratou mal o marido, tratou mal os filhos. E agora, você parece que Deus já não tem mais uma opinião positiva a seu respeito. Afinal de contas, seu estado está de nervosismo total. E aí fica difícil crer que Deus tem uma opinião positiva a seu respeito. Como é que eu posso servir a Deus agora? Como é que eu posso liderar? Como é que eu posso vir aqui pregar para os irmãos se eu tenho convicção de que a opinião de Deus a meu respeito mudou? Então, se eu avalio a minha condição e me avalio a mim mesmo, baseado no meu estado, eu vou deixar de fazer um monte de coisa. Sim ou não? É assim que acontece na nossa vida. Por que muitos desistem? Por que muitos param? Porque aos poucos, por conta de dar tanta importância para o estado e não para a posição, você vai só perdendo terreno. Só perdendo terreno para o inimigo. E a verdade da palavra de Deus que diz o quê? Que Deus tem bons pensamentos a seu respeito, ela se perde com o tempo. E você fala, que bom pensamento que nada. Mas se você é alguém salvo em Cristo Jesus, que declarou o amor de Deus por você, você pode dizer isso, você pode crer nisso, você pode viver isso. E você não precisa se avaliar baseado no seu estado atual, mas na sua condição. É um grande erro você fazer uma avaliação também do seu estado quando você está muito bem. Um grande erro. Eu estava falando isso essa semana com a Deise. É muito interessante isso, porque quando a gente está muito bem, vem pregar bem. Estou bem demais. Tudo bem. Os investimentos estão bem. A poupança está rendendo, que é uma maravilha. Nossa, a Deise está assim, me achando um deus grego. Grego é bom, amor? Não, português é melhor. Então, Deus português. Meus filhos estão achando que eu sou o melhor pai do mundo. Me relaciono com os irmãos, está tudo maravilhoso. Aí, esse é o meu estado. Eu venho pregar como? Eu vou liderar como? Eu venho trabalhar de que jeito? Confiadíssimo. No quê? Na minha posição ou no meu estado? Esse é um grande perigo. Por quê? Porque às vezes a gente se condena porque o estado está ruim. Mas quando está indo bem, você fala, agora vai, estou me achando. Quando pregou uma palavra que viu que no final a coisa fluiu, Deus abençoou e tal, você fala, agora eu estou podendo. Lex Strongs Doxa. Uau, agora vai! E aí você vai confiado em você mesmo, aí a casa cai. Porque você nunca deve se avaliar baseado no seu estado. Mas o que faz você ser um crente mais do que vencedor é saber que você serve um Deus, que é o teu Pai, e que nunca muda a opinião dele a seu respeito. Deus sempre pensa doxa a seu respeito, porque você é filho. E não importa se você está no melhor dia ou no pior dia. Só que é uma crise incrível, irmãos, a gente acreditar nisso. É incrível. Estou falando pela minha experiência pessoal, porque é muito...
óbvio, é lógico você acreditar que Deus vai fazer, vai te usar, a coisa vai acontecer de maneira melhor, você está respondendo bem. E que você vai ser o pior dos piores, se você estiver respondendo mal. Não há verdade absoluta sobre isso, mas eu quero explicar melhor para você. É uma situação muito comum a gente permitir que o nosso estado afete a nossa percepção da posição. É muito comum você permitir isso, que o teu estado afete a percepção da posição. Mas os olhos de Deus, aquilo que Ele vê, o seu estado, Ele não pode, hipótese alguma, alterar a sua posição. Esses são os olhos de Deus. Não muda a sua posição. É assim porque a sua posição foi conquistada por quem? Por Cristo. Foi Ele quem conquistou. Essa posição não é por teu mérito, não é pelo teu trabalho, não é por aquilo que você conseguiu, não é por aquilo que você faz, mas é pelo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Essa pregação simples do Evangelho de Deus, que é Cristo cravado na cruz e ressuscitado, para nos ressuscitar com Ele, é a grande crise e a grande loucura do Evangelho. Por quê? Porque nós temos dificuldade de acreditar, é bom demais para ser verdade. Como assim minha posição não muda? Mesmo que eu falhei? Não muda, mesmo que você tenha falhado. Por quê? Porque o Senhor não pode alterar, porque você está em Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, você nunca vai ser perfeito, sempre vai ter alguma coisa para arrumar. Sempre vai ter um problema. E eu vou dizer para você, e o estado às vezes não tem a ver só com o pecado. Não, o estado muitas vezes tem a ver com o seu estado de espírito. Você está mal, as coisas não estão caminhando. Quero dizer para você, não importa o que você está bem, você está mal, você está no melhor dia, você está no pior dia. A tua posição não é alterada diante de Deus, porque Ele não olha para você com a lente que você mesmo olha muitas vezes. Ele olha através de Cristo. A lente é através de Cristo. É a nova aliança, é a graça de Deus. Deus está olhando isso para você por essa lente. Então você precisa permanecer na posição. Tem um exemplo muito interessante lá no Velho Testamento, que fala, que nos ilustra e conseguimos enxergar o que é a posição do povo de Deus diante de Deus. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles tiveram que passar por muitos lugares. Você lembra dessa história? Nós começamos a ler agora Êxodo, né? Vamos perceber que eles transitam por muitos lugares no deserto, até que enfim eles chegam em Canaã. Mas eles passam por um lugar chamado Moabe. Então o povo de Israel tem que passar por Moabe. Quando eles passam por Moabe, Moabe tinha um rei chamado Balaque. Balaque era o rei de Moabe, dos moabitas. E estava com muito medo. Balaque estava com medo do povo de Israel passando por ali. E aí o que ele fez? Quem lembra dessa passagem? Ele procurou um profeta chamado Balaão. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo. Deus não permitiu. E Balaão, ele é obrigado a fazer algumas afirmações impressionantes a respeito do povo de Deus. Olha só o que ele diz. Primeiro ele fala que Deus já abençoou Israel e por isso ele não pode ser revogado. Não tem como. Fala, a resposta de Balaão para Balaão, esse povo já é abençoado, e isso não tem como ser revogado. E no verso 21 do capítulo 23 de Números, a Bíblia fala que ele diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Olha só, eu vou ler o texto de 23, Números 23, do 20 ao 21. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Deus não viu iniquidade em Jacó e não contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Uau! Um profeta que foi contratado para amaldiçoar, ele chega à conclusão de que ele não pode amaldiçoar aquele que era o povo de Deus, porque a palavra de Deus não poderia ser revogada. A palavra de Deus sobre eu e você não pode ser revogada. Esta é a nossa posição na aliança com Deus. Das suas iniquidades jamais me lembrarei, é o que está escrito em Hebreus. Essa é a aliança de Deus com o seu povo. Ele não se lembrará, uma vez que você está inserido na aliança. Deus não diz que não havia pecado em Israel. É muito interessante. Olha o texto de novo. Não sei o que está
projetado aí, mas o versículo 20, não viu iniquidade em Israel. Ele não disse que não tinha iniquidade em Israel. Ele disse, não viu iniquidade em Israel e nem contemplou desventura em Jacó. Ou é o inverso, né? Não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou desventura em Israel. Mas Deus disse que não viu, mas não que não tinha. Por que que Deus diz que não viu? Porque lá no acampamento do povo de Israel, o Senhor, o povo tinha o altar de bronze que aponta para a cruz. E todos os dias, às 9 da manhã, às 15 da tarde, era feito um sacrifício com um cordeiro. Para o quê? O perdão dos pecados. Deus não via o pecado porque havia um cordeiro que era morto às 9 da manhã, outro às 15 da tarde. Você te lembra alguma coisa? Jesus ficou na cruz de que hora até que hora? Das 9 da manhã até as 3 da tarde. Cravado aonde? Lá na cruz. Em Hebreus tem uma verdade tão preciosa, que fala que o cordeiro precisava ser morto, e o sacrifício do cordeiro no Velho Testamento, ele era limitado, porque sempre tinha que matar um bichinho novo. Mas que em Cristo, aleluia, não tem limitação. Então, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é ilimitado. Cristo morreu, ninguém mais precisa morrer. Somos todos inculpáveis. Somos todos completamente livres. Esta é a nossa posição. Perdoados. É irrevogável. O diabo não pode dizer para você, você está condenado ao inferno porque você falhou com o teu pai ontem, você falhou com a tua mãe, porque você deu uma fechada na pessoa no trânsito, porque você tomou uma multa e agora tem que pagar, porque você... Não, você é inculpável dos seus pecados, porque a Bíblia diz que ele não se lembra mais. O Senhor não se lembra mais, mas pastor, isso é perigoso falar isso. Os irmãos vão achar totalmente desculpáveis, vão sair pecando. Vão pecar até a orelha bater palma. Meu Deus, que perigo falar um negócio desse. Porque se eu sou indesculpável de todos os meus pecados, se o Senhor já não lembra de mais nenhum deles, e Ele não lembra mesmo, então eu tenho liberdade para pecar total? Não, Romanos 6,14 diz isso com muita clareza para nós. Se estou debaixo da graça de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Então a revelação da graça, ela é tão profunda, ela é tão além. Quando você pensa aí um pouquinho só, que Deus tem bons pensamentos ao seu respeito por causa de Cristo, que isso não é um mérito teu. Olha o tamanho do presente que você ganhou. Você tinha todo motivo para ninguém pensar bem de você. Ou você tinha algum bom motivo? Se você dizer, pelo menos um eu tinha, então significa que você não entendeu ainda o amor de Deus. Significa que você ainda, muitas vezes, olha mais para o teu estado bom do que para a posição que você tem em Deus. Mas nós não temos que se preocupar quando nós pregamos ou falamos do amor de Deus desta forma, que as pessoas vão ter desejo de pecar. Por quê? Porque se alguém estiver aqui tramando pecar só porque entendeu que Deus não se lembra mais dos seus pecados, sabe que a gente consegue ter clareza pela palavra de Deus? Que não houve a revelação da graça do amor de Deus de forma profunda, como Paulo ensina aos Romanos 5 e 6. Quando você entende isso, tem um cântico muito antigo que diz, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivo para Deus. Uau! Isso é a graça de Deus. Agora, se você vive uma vida de domínio, dominado pelo pecado, significa que você é o quê? Não está debaixo da graça. Essa é a verdade bíblica. Esse é um bom... Não me vem outra palavra, um bom flag. Um bom aviso para você perceber se você entendeu ou não o amor de Deus ou a graça de Deus. Por quê? Porque quando eu penso, compartilhei com os irmãos aqui de manhã e fui para casa pensando que o Senhor pensa boas coisas ao meu respeito por causa de Cristo Jesus, o tamanho dessa... Eu sou bem-aventurado. Eu sou charito.
Você é charito. Sabe o que é charito? É a mesma palavra que traduz a bem-aventurança de Maria, quando o anjo disse para ela que ela daria luz a Jesus Cristo. Que ela foi bem-aventurada. Sou muito favorecido. Você e eu somos muito favorecidos. Sabe o que isso dá vontade? De você estar mais perto do Senhor. E sabe o que vai acontecer quando você estiver mais perto do Senhor? Mais você vai ser transformado de glória em glória, e mais a glória de Deus vai ser vista em você, mais vida vai fluir. Essa é a sua posição. Aquele que entendeu que tem bons pensamentos de Deus direcionados para você. Esses são os olhos de Deus para você. Aleluia. Sua posição então hoje é em Cristo. Diga, minha posição é em Cristo. Estando em Cristo, quando Deus olha para você, o que Ele vê? Cristo, não vê pecado. Por isso que Balaão não conseguiu ver pecado no povo. Porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro, da expiação. Essa é a aliança perpétua entre nós e Deus. Estamos debaixo da nova aliança. Se o seu estado pode mudar, eventualmente se tornar algum estado ruim, a sua posição ela é eternamente divina. Porque Cristo é Deus. Você está posicionado em Cristo. E se isso era verdade lá na velha aliança, se Deus guardou o povo de profetas falsos, quanto mais na nova aliança. Você é guardado do acusador, você é guardado dos ataques do inferno, você é guardado na sua mente. Quando é que você é guardado? Quando você toma posse da verdade e declara a verdade sobre a sua vida. Ela passa a ser parte real da sua maneira de viver. Não é confissão positiva, é compreensão, é revelação, é entendimento completo de quem você é em Deus. Você é filho de Deus por causa de Cristo Jesus. E o Senhor olha para você como filho e a glória de Deus para os filhos. O diabo não pode roubar isso, não pode mudar. Somos essa geração possuidores desta palavra de Deus. É libertador você entender isso. Isso muda a sua forma de pregar o evangelho, de viver a sua própria vida. Irmãos, quando eu comecei a entender isso de maneira mais plena, eu passei a viver livre de alguns pesos na minha vida. Comecei a andar de maneira mais leve. De maneira muito mais leve. Que Deus possa trazer revelação ao teu espírito sobre isso. Amém? Alguns acreditam que muitas vezes suas quedas e seus pecados podem fazer com que sua posição mude diante de Deus, mas não é verdade, isso é mentira do diabo. É mentira do diabo. Nada pode tirar do favor de Deus você, a não ser sua própria justiça. Quando você decide andar baseado no seu estado, é um bom caminho para a justiça própria e para você demonstrar que você não entendeu ainda o tamanho do amor de Deus por você. Mas você não pode ignorar o seu estado. Eu estou falando para você de algo importante. E de algo que é uma verdade absoluta. Tua posição não muda. Diga, a minha posição não muda. Se você crê mesmo nisso, fale com mais convicção. A minha posição não muda. Mas o meu estado ele é muito variável, né? Mas você não pode ignorar o seu estado. Você deveria, então tá bom, deixa para lá e uma hora eu vou estar triste, outra hora eu vou estar feliz e a vida que segue. Não deve ser essa postura do crente vencedor. Você precisa julgar o seu estado sempre com base na sua posição. E não julgar a sua posição com base no seu estado. Percebe a diferença grandiosa nessa frase? Se você vive a vida julgando a sua posição por conta do seu estado, você vai ser alguém condenado o tempo todo. Agora, se você julga o seu estado por conta da tua posição, você vai receber vida e vai transformar o seu estado dia a dia. Olha, eu errei. Eu fui um marido que não amou a Deise conforme Cristo ama a igreja. Então eu estou em desacordo com a palavra de Deus. É o meu estado, estou mal. Estou ruim com isso. O Senhor parece que nem ouve minha oração mais. Estou ruim, esse é meu estado. Mas por causa da minha posição, que eu sei que estou em Cristo Jesus, o Senhor me ama e tem glória de Deus na minha vida porque eu sou filho. Eu tenho certeza que eu vou responder melhor nisso. E a próxima oportunidade eu vou amá-la como Cristo amou a igreja. Essa é a atitude daquele que é vencedor. Julga o estado por conta da posição que tem. E não fica julgando a sua posição e toda hora julgando a sua posição por conta de um estado ruim. Isso é falta de identidade. Falta de convicção. Por muito tempo na minha vida eu fui um crente sem identidade. Tinha muito medo de perder a minha posição. Porque eu não sabia quem eu era em Cristo. Agora eu sei. E o diabo perdeu completamente na minha vida.
eu sou alguém que tem identidade de filho. A glória de Deus na minha vida, e o diabo não pode falar o contrário. Mesmo que eu esteja no dia mal, mesmo que tudo à minha volta esteja uma catástrofe, mesmo que eu esteja no melhor dia, mesmo que tenha tudo dado certo, mesmo que muitos tenham, nem que o paralítico tenha andado naquele culto, eu ainda não confio nem um pouco no meu estado. Aquilo é só transitório. Eu confio no amor de Deus que já foi pregado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Essa é a minha posição. É aquilo que Cristo já fez, não é aquilo que através de mim acontece hoje por causa da graça dele. Essa convicção precisa ser muito forte para que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Então julgue o seu estado com base na sua posição. Não é porque eu estou próximo de Deus, eu sou justo aos seus olhos, porque pelo que Cristo fez e não por aquilo que eu faço. Porque eu sou altamente favorecido no amado, eu posso pedir a Deus para Ele me ajudar a lidar com esses momentos ruins, nessa transição muitas vezes dos meus estados. Você percebe que a vida cristã é uma crescente, e quando você tem poucas experiências com Deus, no começo da fé normalmente, você é muito variável no estado. Sim ou não? A montanha-russa ela é mais constante. Mas quando você é alguém já experimentado, com o passar dos anos, você vai se tornando alguém mais firme. Ah, pastor, mas tem gente que está experimentada aí e ainda continua numa gangorra. É porque não continua julgando a posição com base no estado, faz o contrário. Avalia o teu estado baseado na posição que você tem em Deus, que é estando em Cristo Jesus. Quando nós entendemos essa verdade, nós tendemos a julgar a nossa posição sempre pelo nosso estado. Se você não compreende isso, você sempre vai julgar a sua posição por conta do seu estado. Se você não entender essa verdade, vira e mexe, você vai estar mal e deprimido e ruim e achando que Jesus nem pode voltar hoje, senão você vai para o inferno. Eu já senti isso muitas vezes. Muitas vezes. Achando que eu era completamente desaprovado por Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, isso é mentira do inferno. Você está posicionado em Cristo Jesus e isso não pode ser mudado, porque você é filho. Aleluia. Diga comigo, não ignore o seu estado. Diga para um irmão do seu lado, não ignore o seu estado. Fala assim, mas julgue o seu estado sempre por causa da sua posição. Pode falar isso para ele. Ainda que o seu estado não possa alterar sua posição diante de Deus, ou seja, a opinião positiva de Deus a seu respeito não pode ser alterada por causa do seu estado. Preste bem atenção nisso. O seu estado ele pode ser mudado diante dos homens. A sua posição pode ser alterada diante dos homens, não diante de Deus. Preste atenção de novo. Percebo que os irmãos estão cansados. Quer levantar e dar uma espreguiçada? Levanta aí. Pode levantar. Vamos fazer o seguinte, vai todo mundo, para o pessoal não ficar constrangido. Todo mundo de pé. Se você ama o irmão do seu lado, fica de pé aí junto com ele. Glória a Deus, pode sentar de novo. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Isso é de real importância. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Ainda que o seu estado não possa alterar sua posição diante de Deus, ou seja, a opinião positiva de Deus não pode ser mudada a seu respeito. Já terminei, irmãos, o intervalo. A opinião positiva de Deus não pode ser mudada a seu respeito por causa do seu estado. Porém, a sua posição, por causa do seu estado, pode ser alterada diante dos homens. Certo? As pessoas, assim como você, elas são volúveis, mudam. E elas são também, têm também sentimentos como você, como ser humano que você é. Então, o seu estado muitas vezes afeta as pessoas e o seu relacionamento com elas. E o seu testemunho diante das pessoas, perante as pessoas, pode tirar sua paz. Pode tirar sua paz, sua alegria nos seus relacionamentos, sua paz na mente. Às vezes você fala alguma coisa para alguém e fica pensando se ele achou mal ou bom, e aí você vai para casa e fica atormentado por aquilo. Já aconteceu com você?
Alguma vez aconteceu? E aí você fica com aquilo ruim e tal. Por quê? Porque você sabe que as pessoas às vezes alteram a sua posição por conta daquilo que você faz, por conta do seu próprio estado. Então a sua comunhão com os outros ela pode ser afetada. Pode afetar o seu desfrute também das coisas do Espírito. O seu próprio desfrute. Não é o que Deus pensa de você, é o que você mesmo está pensando a seu respeito. Pode afetar também a sua utilidade para Deus. Por que uns frutificam mais e outros menos? Por que você olha para alguns e fala assim, mas aquele cara nem faz tudo que eu faço, e o cara tem mais êxito que eu? Aquela pessoa não faz nem tudo que eu faço, não oro tanto que eu oro, não conhece tanto de Bíblia que eu conheço, mas ele consegue frutificar mais do que eu. Meu Deus, como é que o fulaninho, ele tem um emprego bom, ganha bem, está na corte, vai casar, e eu que sou fulanão, não consigo nem terminar a faculdade? Sabe o que acontece às vezes? As pessoas têm dificuldade de compreender exatamente essa diferença entre posição e estado. Mas o que acontece? Você fica ruim. E aí você não frutifica. Por que você não frutifica? Porque o seu estado está afetando você mesmo, mas ele não afeta Deus. O seu estado afeta você, mas não afeta Deus, o que ele pensa a seu respeito. Por isso que você não pode ignorar o seu estado. Por isso que é característica de um crente vencedor, que vai reinar com Cristo no milênio, que vai ser arrebatado quando Jesus voltar como um ladrão, que vai ser uma das 5 virgens que vai ter azeite na botija e vai subir com o noivo. É aquele que não ignora o seu estado, que está sempre querendo responder melhor a Deus. Aquela pessoa que é insistente em falar, não, ontem eu estava ruim, mas hoje vou ficar bom. Não, ontem eu estava bom, mas eu sei que eu ainda estou muito longe do bom de Deus, então eu vou melhorar ainda mais. É disposição interior do coração. Por quê? Porque se sente amado. Quem se sente amado, por mais que esteja bem, feliz, realizado, está sempre disposto ainda a agradar mais o coração do Pai que o ama. Ou eu dispenso amor para os meus filhos e eu vou esperar de volta ingratidão. Quando isso acontece, é morte na vida deles. Mas o natural e a tendência óbvia, comum, normal de uma vida é quando você se sente muito amado. Coisas boas acabam acontecendo na sua vida porque você responde com amor. A troca de amor, esse tiroteio de amor para todo lado, só gera coisa boa na vida do servo e da serva de Deus. Na vida do crente vencedor. Então você precisa ter consciência de que o seu estado afeta muito sim o quê? Você mesmo. As suas convicções, a sua motivação, mas não muda o pensamento de Deus a seu respeito. Quando você entender isso, ele vai passar a afetar menos você. E sabe o que vai acontecer? Você vai viver menos na gangorra. Você vai ter mais constância. Você vai andar num outro nível, num outro patamar, e é onde Deus quer te levar nesse tempo. Para fechar esse tempo, existem 2 tipos de autoavaliação. Um tipo de autoavaliação que resulta em condenação e acusação. A autoavaliação que é a introspecção e a culpa. Isso procede do diabo. A autoavaliação que gera condenação e culpa na sua vida procede do diabo, é morte. Mas tem uma autoavaliação que ela é saudável. Qual é? É quando nós avaliamos as nossas ações para fazer melhor. Você está olhando para as suas atitudes para fazer melhor. A gente sabe que a nossa posição não muda. Temos consciência, minha posição em Cristo já está garantida. Eu estou em Cristo. Deus olha para mim com os olhos de quem olha para Cristo. Isso não muda. Por isso, nós podemos mudar o nosso estado. Porque minha posição não muda diante de Deus, eu posso mudar o meu estado para melhor. Você pode melhorar o seu estado. Você pode ficar feliz, você está triste. Você pode deixar de cair naquele pecado que você caiu e ser vitorioso sobre o pecado, porque você está debaixo da graça. Você pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você pode honrar o seu marido. Você pode ser um pai e uma mãe melhor. Você pode ser um líder de célula abençoadíssimo. Tua célula pode ter milagre de cura toda reunião. Você pode ser alguém motivado. Você pode ter dinheiro no bolso. A conta bancária pode estar cheia. Você pode ter glória de Deus manifestada na sua vida. Pode, por quê? Porque você é filho e tem glória para você agora. Quando tudo está indo mal e você acha que é por causa
do seu estado que Deus está te julgando, você vai ter um grande problema. Preste bem atenção nisso. Não julgue nunca a sua posição por conta do seu estado, seja ele muito bom ou seja ele bem ruim. Você precisa saber que pela posição, porque é filho e tem glória em ser filho, o seu estado pode ser alterado para melhor. Deus quer alterar o nosso estado para melhor.